RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Fala galera, bem-vindos a mais um Que Game é Esse na sua RDC TV. Vamos conferir agora os destaques do programa de hoje. Digimon anuncia novo game em evento de Dia de Ação de Graças japonês. As novidades da San Diego Comic Con para os games. E conheça Blasphemous, o novo queridinho da Kickstarter. A Bandai Namco deve revelar o novo jogo da série Digimon no dia 29 de julho. O anúncio vai ocorrer durante o evento Digimon Thanksgiving 2018. Com transmissão ao vivo, a partir das 7 da manhã, você poderá acompanhar via YouTube e Nicônico. A transmissão contará com 3 partes distintas: o Dia de Ação de Graça japonês, o anúncio do novo game e a terceira parte mais focada no anime. O último Digimon lançado para consoles foi Digimon Story, Cyber Sleuth Hacker's Memory, em dezembro de 2017 no Japão e em janeiro de 2018 no Ocidente para PlayStation 4 e PS Vita. Gurias, quais as expectativas para esse novo game do Digimon e no que ele se diferencia do anterior? Digimon, como a gente sabe aqui no Brasil, não é uma franquia muito famosa, então pouco a gente vai saber sobre o jogo aqui no Brasil. Não vão sair muitas notícias sobre, vai sair uma que outra matéria, mas se for para dizer no que ele vai se diferenciar do jogo anterior, a gente pode dizer gráficos. Eles vão dar um up assim, né, na qualidade gráfica do jogo, já que por mais que tenha sido um ano de diferença, né, só que Digimon não evolui tanto quanto Pokémon, nem no Brasil, nem no Japão. Então, ter conteúdo novo, Digimons novos e etc., complica, né? Complica aqui no Brasil, pelo menos eu acho. Eu não sei o que tu acha disso. O Digimon, ele é um jogo mais de nicho. Ele é um jogo que se baseia no RPG. Então, já está bem completo a última versão. É difícil de trazer muitas novidades para esse tipo de jogo, né? Essa próxima versão, que ela já foi anunciada, já saiu um teaser do jogo e agora eles vão mostrar ela completa nesse evento que vai ter no final do mês de julho. É um jogo de nicho, muito mais os japoneses gostam dele. A Bandai Namco é uma produtora japonesa, então eles fazem, só que como é um desenho que fez muito sucesso no mundo inteiro, eles acabaram lançando para o resto do mundo. Mas é muito mais o público japonês que consome esse jogo do que o público mundial. E na questão da jogabilidade, ele é um jogo que tu vai caçando os Digimons, vai buscando melhorias durante o jogo para conseguir novos bichinhos, fazendo as evoluções, essas coisas assim. Uma coisa que chama muita atenção em Digimon são as evoluções, né? Sim. O ponto alto do jogo é isso. Talvez eles adicionem alguma coisa assim nesse novo jogo. Não é impossível adicionar umas evoluções assim mirabolantes que não apareçam nos títulos novos do anime, né? Mas como todo jogo de anime feito pela Bandai, pelo menos, eles são muito restritos ao povo japonês, né? Eles tem localização para os outros países também, mas eles são muito restritos ao povo japonês. E no caso de Digimon, a atualização dele de um jogo de um ano para o outro, né? Desse Sleuth, é um pouco difícil porque não tem conteúdo na obra para isso, né? Eles já abordaram tudo que dava para abordar sobre o jogo na versão anterior. Quem jogou disse que era o jogo mais completo que tinha. Então agora a gente resta esperar mesmo pelo anúncio, pelo mostrar o jogo, mostrar o trailer, para ver se eles vão conseguir trazer alguma novidade. Mas acho que se eles manterem pelo menos a qualidade do título anterior, já vai ser um ponto super positivo. Então vamos aguardar, né, as novidades que estão por vir nesse jogo. Bom, a Sony anunciou durante a Comic Con San Diego, nos Estados Unidos, mais detalhes do novo Homem-Aranha exclusivo da marca. Uma das novidades é o lançamento do bundle de PlayStation 4 do jogo, disponível nas versões Slim e PS4 Pro. O conjunto contará com um aparelho pintado na cor vermelho,
com o logo icônico do amigo da vizinhança. Também estará incluso no pacote um controle DualShock 4 na mesma cor, uma mídia física do game e algumas DLCs para quem adquirir o console. Entre as DLCs está The City That Never Sleeps, com diversas opções de skins adicionais, incluindo um traje Iron Spider, utilizado pelo herói no filme Vingadores Guerra Infinita. Para quem adquirir a venda antecipada do game, irá receber o recentemente divulgado Velocity Switch, um traje inédito que deve aumentar a velocidade do personagem. Homem-Aranha tem um lançamento agendado para 7 de setembro deste ano, exclusivo para PlayStation 4. Bom, guris, e tem Eric, especificamente, tu acha que tem muita gente que compra consoles assim? É um sucesso? Olha, é um produto diferenciado, é um produto que quando a Sony, a própria Microsoft também faz algumas versões especiais, não é uma coisa que vende em massa. Não é um produto que tu chega na loja e vê um monte de gente saindo com ele de dentro da loja. Por ele se tornar uma edição especial, ele é raro e também a quantidade é limitada. Ou seja, ele acaba sendo mais caro do que o convencional e principalmente aqui no Brasil isso hoje pesa muito porque as pessoas precisam e querem comprar, só que o bolso fala mais alto sempre, então eles acabam comprando a versão normal. Mas como a gente pôde acompanhar nas imagens, esse aparelho ficou lindo. Eu particularmente gostei bastante. Eu adquiri uma edição do God of War especial e deu para perceber. Aqui no Brasil também existe um problema que é a própria Sony não traz essas versões oficialmente aqui para o Brasil porque ela sabe que é um pouco difícil de comercializar aqui. E por causa também dos impostos, né, que fazem com que o preço fique muito além do que seria, digamos assim. Sim, os impostos hoje é um dos principais problemas. O PlayStation 4 Pro normal, se eu não me engano, o preço oficial dele no Brasil é de R$3.000. Essa versão aí, como ela já conta com o jogo, é uma edição especial, vem várias coisas a mais ali, a versão do jogo não é a normal, é uma mais completa. Então, acaba encarecendo mais ainda. Se tu entrar nos sites de internet para ver, tem acima de 4, 5 mil reais. Então acaba quase que dando para te comprar ou vários jogos ou vários acessórios. Ou até vários consoles. Pessoas mesmo, né? Acabam pesando isso, né? E não adquirem esse especial. Exatamente, tipo... Pensa que é uma edição de colecionador, ok? São poucas unidades feitas. As pessoas vão comprar, quem gosta, né? Principalmente quem é fã do herói. Mas não é algo que vai ser feito para sempre, não vai dar um lucro gigantesco para a Sony. Eles fizeram, é uma edição linda, maravilhosa, eu ia querer para mim, mas não é aquele grande sucesso, assim, não vai ser um estouro nas vendas. Vai esgotar rápido, porque são poucas unidades feitas e acabou por aí. Mas como qualquer edição de colecionador que acontece, né? Na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, que o pessoal tem um salário um pouco maior, principalmente comparado ao Brasil, lá ele vende muito bem. Então, lá o pessoal procura, chega nas lojas e procuram pelas edições especiais. Porque sabem que em cerca de 1 a 2 meses no máximo, ele vai sumir das prateleiras e muitas pessoas até compram para revender. Porque depois que ele some das lojas, que acabam os estoques, eles acabam aproveitando para ganhar um dinheiro em cima por causa dos fãs que não conseguiram adquirir no momento que ele lançou ou coisa do tipo, né? É uma estratégia boa, né? Tu compra ali, o quê? Dá 4 mil não, se fosse só console, né? Acho que dá uns 2... Lá fora em torno de $500, né? Daí vai dar uns 2 mil e pouco. 2 mil e pouco, aí compra lá, deixa acabar, já quando ficar todo mundo querendo a versão, vem aqui e vende por 5 mil. 5 mil e alguma coisa. Aproveita para tirar um extra. Tira um extra, já compra o resto todo, vários jogos, vários consoles. Bom, então fica aí a expectativa, né? Que as coisas fiquem mais baratas no mundo dos games. Torcemos por isso. Torcemos. Um dos games que mais tem chamado a atenção nos últimos tempos é Blasphemous, da produtora de Game Kitchen.
O game sombrio mistura ação e plataforma, com uma jogabilidade violenta e é cheio de coisas estranhas. Blasphemous surgiu como um projeto na Kickstarter e recentemente fechou o crowdfunding com 666% do orçamento solicitado inicialmente. Em alguns momentos, Blasphemous traz desenhos parecidos com Dark Souls. Só que a ideia aqui é um game com arte pixelada em 2 dimensões. Este não será um game linear, ou seja, o jogador vai ter muitas opções para seguir durante o jogo que podem mudar o curso da narrativa. A expectativa é de um vasto mundo a ser explorado e muitas criaturas malucas e elementos macabros. A jogabilidade traz combates baseados em habilidade e de forma rápida, em forma de hack and slash. Tudo em um mundo infernal que parece fazer parte de um pesadelo. Blasphemous foi confirmado para todas as plataformas para 2019. A data ainda não foi definida. Bom, gurias, o que vocês acham que... Porque esse índice foi muito alto, né? Além do esperado. O que vocês acham que foi esse sucesso no financiamento? Pode ter sido por causa do 2D do game ou da jogabilidade? O que vocês acham que foi isso? Jogos indie em geral, que ficam no Kickstarter, né? Se eles têm uma ideia boa, não só aquela coisa da nostalgia de ser pixelado, de ser 2D, de ser plataforma, né? Se eles trazem uma ideia legal, e essa é uma ideia legal, de trazer a dificuldade da Souls-like, né? Para a plataforma, de trazer uma arte um pouco mais sombria, esse tipo de coisa chama muita atenção dos jogadores e de investidores, digamos assim, né? Que é o que acarreta nesses 666% acima do valor solicitado por eles no Kickstarter, né? E a gente não vê só com Blasphemous, né? Aconteceu com Yooka-Laylee também. Por mais que o produto final não tenha sido um bom produto, né? De acordo com a crítica, ele recebeu muito dinheiro além do solicitado. Saíram várias versões. E ele ganhou essa coisa como? Nostalgia. Que é o mesmo time que fez Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie pro Nintendo 64, né? E aconteceu o quê? Uma decepção. A expectativa foi muito alta em cima do jogo. O grande problema é quando as pessoas começam a comparar um jogo com outro e acabam esperando um resultado parecido com ele, né? É tipo tu querer que Blasphemous seja Dark Souls em 2D. Blasphemous não é Dark Souls em 2D. Né? Não vai ser Dark Souls. Existiu também uma comparação muito grande desse jogo com o Castlevania, os primeiros que eram em plataforma, e a jogabilidade hack and slash até foi baseada nele. A expectativa e os comentários de quando eles anunciaram e mostraram algumas imagens e a ideia do jogo era de que o pessoal fizesse uma nostalgia, retornasse no tempo e fizesse assim como tivemos na semana passada também o jogo que foi baseado no Top Gear, o Horizon Chase. Né? Esse novo game do Blasphemous tem a mesma ideia. Ele é baseado num jogo que fez muito sucesso e que hoje até é uma franquia que se deu mal, que o Castlevania hoje sumiu dos consoles, né? Sumiu, mas tu vê que ainda é uma marca reconhecida. Sim, é uma marca que o muito pessoal sente saudade, as pessoas querem muito Castlevania. Então pegar Blasphemous e colocar um mapa Castlevania, assim, Metroidvania, né? Aquele mapa espalhado, cheio de coisa para explorar, tesouro, etc. Vai trazer gente, vai trazer investidor, e é por isso que eles ganham essa quantidade ridícula de dinheiro, né? E jogos de terror hoje também fazem muito sucesso, né? É um tipo de jogo que acaba te colocando dentro de uma narrativa e tu acaba entrando mais no jogo. Tu toma sustos e coisas assim, então ele mexe contigo. Ele não chega a ser terror, ele tem uma temática aterrorizante, né? Uma temática aterrorizante. E tem jogadores, principalmente agora com o sucesso de Souls, né? As pessoas gostam muito dessa temática mais sombria. E ver isso em 2D não é tão normal desde Castlevania, né? Que era bem sombrio. Então, trazer esse resgate aí, eu acho que é uma boa. O dinheiro, espero que vale a pena, né? Eu acho que para complementar também ficou muito bom essa questão de tu poder ter alternativas dentro da história. Normalmente jogos 2D, ele é uma linha reta. Então tu vai terminar ele sempre da mesma forma.
Nesse game tu vai ter alternativas de história, podendo fazer coisas diferentes, assim como vários jogos vêm fazendo sucesso nos últimos anos, né? Como Detroit, Beyond Two Souls, Heavy Rain, entre outros. Tu poder influenciar na história com as tuas escolhas. O jogador gosta de se sentir lá dentro, né? A gente já viu isso com vários jogos mais antigos, né? Tipo Skyrim, que tem algumas mudanças no gameplay. Então, eu pelo menos acho que vai ser um jogo que tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo. Com certeza. Bom, então ficamos sabendo, né? Como na vida, a nostalgia faz parte, né? Faz parte de tudo que a gente faz e joga, com certeza. E é uma coisa que atrai as pessoas, a nostalgia. Bom, voltamos daqui a pouco com o quadro Game com Pipoca e muito mais. Fique por aí. Voltamos com Que Game é Esse? E eu estou aqui com o Eric Teixeira para apresentar o quadro Game com Pipoca, que hoje traz novidades da Comic Con San Diego. Olá, Eric, quais são as novidades hoje, então? Boa tarde, Catiele, boa tarde a todos, amigos. Não podemos abrir nosso quadro sem antes mencionar o evento que aconteceu na última semana. A San Diego Comic Con, uma convenção anual que acontece em San Diego, na Califórnia. A feira traz basicamente tudo sobre o universo cinematográfico geek, animes, mangás e muito mais. Na edição deste ano tivemos a surpresa que também é o tema do nosso quadro de hoje, os trailers de Aquaman e Shazam. No vídeo apresentado pela Warner no evento, traz Aquaman com o uniforme clássico laranja e verde dos quadrinhos. O longa conta com uma pegada cômica, natural do personagem de Jason Momoa, que, para quem não lembra, esteve em A Liga da Justiça. Os fãs demonstraram muita empolgação com o que viram no trailer, que parece ser muito fiel à história original do personagem dos mares. Aquaman estreia nos cinemas brasileiros dia 13 de dezembro deste ano. They made me what I am. Permission to come aboard. I've been looking for you. Your half-brother, King Orm, is about to declare war upon the surface world. The only way to stop this war is for you to take your rightful place as king. Trust me, I am no king. You do your best thinking when you're not thinking at all. That was the worst pep talk ever. You might want to strap in. Welcome home. My brother has come from the surface to challenge me for the throne. I call it an ass whooping. I'm no leader. I came because I have no choice. I came to save my home and the people that I love. You think you're unworthy to lead because you're of two different worlds. That is exactly why you are worthy. That was awesome. The war is coming to the surface, and I'm bringing the wrath of the seven seas with me. We're here. What are you doing? Wait. You should have a parachute. Redheads, you gotta love them. You've run from foster homes in 6 counties. Seguimos então para Shazam, personagem vivido por Zachary Levi. Pode não parecer, mas Shazam também faz parte do universo da DC Comics, porém com um toque muito mais leve e divertido do que o habitual lado sombrio da empresa. O filme retrata a história do jovem Billy Batson, que quando profere a palavra Shazam, torna-se um adulto. Com superpoderes, claro. Uma curiosidade que muita gente não sabe é que originalmente Shazam era chamado de Capitão Marvel, super-herói, criado pela Marvel um ano após Superman. Assim, as empresas disputaram o topo de vendas até 1953, quando a DC moveu um processo alegando que Shazam era uma cópia do Homem de Aço. Então, em 1972, a DC licenciou o personagem ao seu universo e decidiu, por conflito de marcas, trocar o seu nome para Shazam. O longa tem data de estreia para 14 de abril de 2019.
Enquanto os filmes não chegam, você pode aproveitar e desfrutar todas as habilidades desses personagens no jogo Injustice 2, que conta com os mais diversos personagens da DC, além de gráficos e jogabilidades excelentes. Hello? Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Wait, for real? Say, okay! Shazam? This means Billy! What is happening? You're the only person I know that knows anything about this Caped Crusader stuff. Can I... Oh, yeah. That's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. AM to the PM, PM to the AM. You have super strength! Can you fly? If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. You okay? Why are you talking? PM, sit down. You know, I don't think that's gonna buff out. Your phone's charged. Your phone's charged. What the hell? You're like a bad guy, right? Shazam! Gentlemen! You have bullet immunity! I'm bulletproof. You're dead. Sorry about your window, but you're welcome for not getting robbed. Oh, hey, what's up? I'm a superhero. Obrigada, Eric. Bom, eu fiquei sabendo que o atleta gaúcho Anderson Veningen conquistou o título no torneio do Xbox de PES em São Paulo. Ele disputou a final com Maurício Garassi, que também é gaúcho, estava aqui no programa algumas semanas atrás. Me conta o que aconteceu lá. Pois é, tivemos mais uma vez um campeão gaúcho, dessa vez em solo externo ao Rio Grande do Sul, digamos assim, onde tiveram jogadores que participaram de todo o Brasil. Foram várias etapas nos últimos 2 meses, em que os jogadores disputaram no seu estado, e daí, se não me engano, foram cerca de 12 atletas que foram para essa final que ocorreu no último domingo. E, para nossa alegria, o Maurício Grassi e o Anderson Veningen participaram e fizeram a final do campeonato. Então nós tivemos uma final gaúcha e o Anderson Veningen se consagrou campeão desse torneio. É uma iniciativa muito boa, uma parceria da Konami junto com a Microsoft, onde ela trouxe esse torneio, e todo o pessoal que ganhou as seletivas nos seus estados foram com tudo pago para São Paulo fazer essa grande final. Foi muito bacana. Esperamos que tenham mais torneios nesses moldes nos próximos meses daqui para frente. Nossa, que orgulho, hein? A gauchada fez bonito lá em São Paulo. Na volta do intervalo tem Sombras da Guerra e Far Cry 5. Fala, gurizada! Voltamos para o bloco de gameplay do Que Game é Esse? E de imediato já começamos com Sombras da Guerra. Eric, explica um pouco da história do game pra nós. Sombras da Guerra, ele é uma evolução de tudo que deu certo no primeiro. Toda aquela mecânica excelente que teve no Sombras de Mordor, eles conseguiram evoluir. Colocaram o jogo num novo patamar e eles também brigou por os melhores jogos do ano de 2017. Agora, nessa semana, saiu uma demo pro PlayStation 4 e Xbox One. Quem ainda não conhece o jogo, ainda não testou, pode baixar ele diretamente no Xbox Live ou na PSN. E também teve várias atualizações pro jogo que adicionaram bastante conteúdo para essa narrativa, né? E também tem a versão pro celular, né, que fizeram. E tem alguma diferença na história entre o do console e do celular? Tem bastante. Infelizmente, os celulares não conseguem reproduzir ainda os jogos na mesma qualidade de um console, né? Mas, digo em tamanho e tudo mais, porque tem jogos excelentes para celulares também. E eles fizeram tipo um complemento. E ele é mais um jogo de tabuleiro, se eu não me engano, para o celular, em relação ao jogo de ação, que é um jogo em terceira pessoa, onde tu joga e conta a história do personagem que a gente controla dentro do game. Mas sabe se esse mobile de tabuleiro ele complementa a história do jogo?
Ele é... Ou ele é a mesma história? Não é a mesma história. Tá. Ele é para complementar, até para fazer... como normalmente todo mundo tem um celular hoje em dia, e o pessoal daí às vezes tem um console ou outro, então ele acaba para... por que eu vou baixar a mesma coisa que eu já tenho no videogame? Ou então por que eu vou baixar ele... Por que eu vou comprar ele no videogame se eu tenho essa versão para o meu celular? Então eles acabaram fazendo tipo um complemento, para fazer as pessoas jogarem os dois. Mas não é necessário para entender a história do jogo baixar. Tá. Começando a gameplay dele aqui. Deixa eu ver o que a gente precisa fazer. Ele se passa logo após o final do primeiro game. Do Sombras de Mordor. E daí agora o Sombras da Guerra, se não me engano, ele tá com todos os poderes. O Talion, que é o personagem. Basicamente, esse início de jogo aqui, ele é um tutorial, onde a gente vai aprender todas as mecânicas do jogo. Não estou muito surpreso dele lembrar Assassin's Creed, né? Ele tem muitos elementos de Assassin's Creed. O stealth, essa parte de se pendurar, os parkours ali, ó. O parkour. Quando o jogo foi anunciado, inclusive, ele teve essa comparação, né? E uma das principais mecânicas e o que trouxe de novidade nesse jogo, eu sei falar bem desse jogo aqui porque é um jogo que eu passei muitas horas jogando. Eu adorei o primeiro. Tu sabe quantas horas tu tem dele? O primeiro eu devo ter mais de 60 horas de gameplay. Eu fiz inclusive a platina dele. Platinou? Nossa. Esse daqui eu ainda não joguei, apesar de ter o primeiro. Passado muito tempo jogando, eu ainda não consegui tempo pra aproveitar esse daqui. Mas eu garanto que tu quer muito, né? Pelo jeito que tu tá focado aí. Mas, e daí... A jogabilidade dele lembra um pouco a série do Batman. Eles fizeram alguns elementos de batalha no mesmo estilo do Batman. Aquela coisa de tu estar cercado de inimigos e trocar o alvo facilmente, aquela coisa? Vai apertando, tu vai ver que ele mais ou menos já tem uma mira automática em cima de cada orc inimigo, né? Pelo contorno, né? Dá pra ver pelo contorno. E daí tu tem um sistema de esquiva e tudo mais, que tu vai passando no jogo e vai apertando os botões ali pra não tomar o golpe do adversário. Mas pra quem nunca jogou, assim, ele tem uma certa dificuldade, né? É um jogo difícil. E é um jogo com bastante elementos em RPG, então tu vai evoluindo o personagem, vai destravando novas habilidades pro personagem. Ele tem status ou ele é árvore de skill? Árvore de habilidades? Ele é árvore de habilidades. Árvore de habilidades, tá. Tu vai liberando mais habilidades conforme tu vai evoluindo. Vai pegando e ele tem vários níveis, né? E teve uma questão que foi bem criticada na questão das microtransações, né? Que tinha nesse jogo. Bom, eles tiraram. Como é que foi essa história? Quase um ano depois do lançamento do jogo, eles finalmente tiraram as microtransações, que é uma coisa que o pessoal reclama demais, porque tem duas formas de tu evoluir no jogo. A primeira, que é a mais difícil, que é tu jogando muito para conseguir adquirir. Nesse jogo tu vai montando exércitos para ir dominando as fortalezas. E cada vez que tu domina uma fortaleza, tu tem que deixar os teus orcs lá para defender aquela fortaleza e montar um novo exército para partir para a próxima fortaleza, que é cada vez mais forte, cada vez mais difícil. Eu gosto desse elemento tático no jogo. Muito bom. Eu acho muito bom surgir, principalmente num jogo baseado em Senhor dos Anéis, né? Onde a gente tem várias facções, a gente tem uma história rica. Uma história muito rica, um universo muito rico. E tu pode entrar lá dentro com exércitos mesmo, sabe? Eu acho isso muito interessante. Mas essa parte das microtransações, né? A microtransações daí que outro jeito agora foi na semana passada, através de uma atualização muito grande, que eles fizeram várias melhorias pro jogo. Inclusive, se olhar agora, assim, o gráfico do jogo tá no nível praticamente de um filme. É um dos melhores gráficos também dos consoles. Ele é um jogo dublado e contém uma dublagem muito boa. A Warner normalmente capricha bastante. Ela não economiza nesse lado também. Tem muitos jogos que são dublados, mas tem um trabalho muito fraco, né? Eu acho que os dubladores, eles não acompanham as cenas, então às vezes a emoção da cena é uma e a emoção da fala é outra. Isso faz uma diferença. A gente pode citar alguns aqui, mas... Tem vários, né, pra citar. Né? Deixa em mas a Warner, graças a Deus, ela trabalha Eles trabalham muito bem a dublagem. Inclusive, hoje em dia, a dublagem, ela tá... Eles estão levando muito mais a sério essa localização, essa dublagem
para cá, para o Brasil, né? Pelo menos algumas empresas, não vou dizer da Nintendo, que saiu do Brasil, mas ver o Detroit. Detroit ele tem vários dubladores famosos. Ele só no, acho que em uma cena dava pra ouvir, perceber o dublador do Gohan de Dragon Ball e do Freeza de Dragon Ball, que é o Marcos que é um dos androides, um dos principais androides, e o antigo cuidador, o antigo cliente dele, assim, o dono dele, né? E eu acho esse trabalho de dublagem incrível. Esse tipo de jogo também é muito difícil de fazer, esse trabalho de dublagem, por causa da grande quantidade de falas, né? Porque como é um jogo que tem vários caminhos que podem ser percorridos, acaba abrindo muitos diálogos diferentes. Então, conforme tu vai passando o jogo e vai evoluindo um personagem de uma certa forma, vai tomando um rumo, sendo tu podendo tomar um caminho bom, um caminho ruim com o personagem, ele acaba melhorando, mudando toda a narrativa. Então todas as falas do jogo, a cada cena, se constroem de maneira diferente. Eu ainda não joguei esse jogo do Detroit, mas disse que nesse quesito ele é o mais diversificado até agora. Ele é do mesmo estúdio do Heavy Rain do Beyond Two Souls. E do Fahrenheit de PS2 também vale. Isso. Vale a ressalva. E daí eles trabalharam mais ainda do que já tinham trabalhado nos outros, né? É sempre uma evolução, né? A gente sempre espera uma evolução, principalmente nesse tipo de jogo que o gameplay não é tão diversificado, ele é basicamente escolhas e diálogo, então a gente espera sempre uma evolução. Quanto mais escolhas, quanto mais caminhos pra tu percorrer, melhor. O pessoal que vai jogando depois fica comparando e conversando entre si. O que aconteceu comigo, o que aconteceu contigo no momento tal. Sem contar o fator São perspectivas diferentes. O fator, né, de rejogabilidade, né? Tu vai lá e vai zerar o jogo 2, 3, 4 vezes pra ver todos os finais. E Eric, o que tá acontecendo aí no jogo? Tá dando Quero saber, vocês ficam aí falando das dublagens e etc. A gente aproveitou pra fazer um comentário enquanto tava passando. A gente aproveitou que a cutscene nada importante, a gente não tá nem aí pra história no momento, então só pra comentar sobre uns detalhes. Mas assim. No início, assim, é meio que um tutorial, né? Normalmente é assim. Normalmente os jogos de hoje em dia, eles acabam passando os primeiros 20, 30 minutos, que é onde muitas pessoas acabam desistindo do jogo porque acha chato. Porque tu não tem a liberdade de fazer o que tu quer. Tu tem que mais ou menos fazer o que ele tá te pedindo. Só que na verdade ele tá te ensinando a jogar, porque daí ele te mostra como é o jogo nos primeiros 20, 30 minutos e depois ele deixa contigo. Aí tu faz o que tu quiser. É uma coisa que eu não gosto. Agora que vai começar, tanto que tá, ato 1. Então agora que vai começar o primeiro capítulo do jogo mesmo. Eles te forçam a linearidade no tutorial, né? O que vai ser agora desse jogo? Eu tô curiosa, porque eu vi assim alguns vídeos e etc. Eu vi que os gráficos realmente pouca coisa, são... eu não sei nem... Ao que parece, nós estamos invadindo já uma fortaleza. Então a gente vai controlar o personagem agora e vai em busca... Ó, até apareceu o título. A gente vai invadir essa fortaleza e fazer... e tomar ela, né? Assim, provavelmente, também provavelmente vai ser uma continuação de tutorial. Nós vamos enfrentar muitos orcs e alguns chefes já. Que os chefes se tornam mais difíceis ainda. E o principal diferencial desse jogo, para jogos de mundo aberto, jogos de ação, é que ele tem esse sistema Nemesis, que ele faz com que cada orc, cada inimigo que era para ser um inimigo comum dentro do jogo, ele é brindado, ele é recompensado por te matar. Então, se tu é derrotado pelo um orc, ele é um orc comum, ele é um guerreiro, ele se torna um capitão, depois ele vai subindo e se torna um general, e se ele te matar ou continuar crescendo, ele pode se tornar um chefe. Então daqui a pouco se tu mata um orc maior, fica com aquela lacuna, então alguém pode assumir aquele lugar dele. Esse sistema é muito bacana. O mundo não é só o personagem principal que evolui, o mundo todo evolui junto dele, né? Exatamente. Olha, tem até o salto da fé, né? Inclusive o salto da fé de Assassin's Creed, olha só. Muitos elementos de stealth. O Juliano, ele sempre fazendo a comparação, né, com Assassin's Creed. É sempre importante, mesmo, né? Mas o jogo foi muito comparado com Assassin's Creed, eu vou sempre notar essas referências. Eles pegaram várias... misturaram, porque hoje é difícil de conseguir inovar dentro de um jogo. Nada se cria, tudo se copia, né?
Eles vão pegando elementos que deu certo aqui, elementos que deram certo lá, até para não ser um jogo totalmente parecido com Assassin's Creed, por exemplo. Esse é o orc. E eles vão pegando... Isso é aqui um eu já orc. estou matando um orc, que é um dos inimigos comuns. Pode ver que estão cheios aqui pela volta. Mas aquele ali, ele era diferente, né? Eles têm formas diferentes, até eles para são não bem ser variados, todos. Ó, aqui agora já começa um sistema que é aquele parecido com o Batman. Aí já vem um outro me atacar pelas costas e eu posso apertar o botão para me defender. Mostra na tela ali, né? Tem várias formas de tu conseguir matar ele também, fazendo uma finalização furtiva, que é chegando silenciosamente por trás dele. Tem várias formas de tu concluir a jogada, digamos assim. E como daí o jogo vai seguindo depois dessa fase? O que acontece? Bom, após a gente terminar essa invasão de Fortaleza aqui, provavelmente nós vamos ter que montar o exército. Nós vamos já ganhar alguns pontos de habilidade, onde a gente vai pegar e vai evoluindo o personagem. E vamos seguindo com a trama do jogo, que é muito boa. Aqui eu já limpei essa área agora, por exemplo, ó. E eu acho que... Tem mais um inimigo lá na esquerda. Tem mais alguém chegando. Então ele está sempre se renovando, está sempre chegando inimigos novos, chefes e coisas do tipo. Para quem gosta de um jogo de ação, de mundo aberto, que esse aqui ele é praticamente um jogo de mundo aberto. E para ajudar é fã de Senhor dos Anéis, quem gosta da prato série, cheio pra fã, né? São muitos elementos, um jogo de qualidade que vale muito a pena jogar. É recomendado aqui pelo Que Game é Esse, com toda certeza. A gente tem uma review, a gente tem uma nota? Dá uma nota 8, 9? Eu daria uma nota 9 a 9,5. 9 ou 9,5? Olha só. É um jogo excelente. Tanto que ele brigou pelo jogo do ano. Né? Isso já mostra que é um jogo de Ele teve mais de 60 prêmios e indicações. Foi um grande jogo, né? Foi indicado do melhor da E3 2017. Também foi o melhor jogo de console de 2017 na Gamescom, no Xbox One. Então, é realmente um grande foi jogo. Merecido, foi completamente merecido. É um jogo que é trabalhado de ponta a ponta, então são vários fatores e elementos que acabam influenciando para que um jogo seja uma experiência completa, né? Então fica a dica para quem quiser testar também em casa Sombras da Guerra. E vamos para os comerciais e na volta tem Far Cry 5. Voltamos com Que Game é Esse e agora com Far Cry 5. Bom, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter /RDCTV Digital e também de colocar a hashtag RDC Que Game é Esse. Bom, guris, agora falando de Far Cry, vamos jogar esse jogo, ver o que vai ser. Mas falando agora, que game é esse? O que acontece no Far Cry 5? Bom, é o 5º jogo da franquia, né? Ele, como todos os outros, ele tem essa coisa de uma organização por trás maligna. Uma seita, né? Nesse caso, uma seita religiosa muito bizarra. E, basicamente, o nosso personagem é um militar e ele tem que dissolver... Não dissolver a seita, mas ele tem que investigar o lugar, ele tem que fazer todo o reconhecimento do lugar e salvar os amigos dele que foram capturados por essa seita e seus comandantes generais, digamos assim, né? Que é uma família problemática, se é que dá pra dizer assim. Eles não são realmente uma família, eles são muito problemáticos. Eu até acho que tem algumas referências de filmes aqui, mas eu não consigo identificar. A gente vê que ele passa algo baseado no Texas, eu imagino. Nos Estados Unidos, né? Esse game ele voltou agora. Nossa, a última. Gráficos isso é uma CG. Isso são CGs. Ah, tá. Isso é muito importante a gente sempre mencionar isso, né? E dizer a diferença. Que às vezes isso é um vídeo em computação gráfica e não é o gráfico em 3D do jogo mesmo. Isso, não é Mas ele traz, com certeza, mesmo assim, um trabalho muito bem feito em CG, né? Em computação gráfica. Hoje em dia tem muitos jogos que às vezes usam a mesma dinâmica, ou acabam usando o gráfico do jogo para fazer seus vídeos. Sim. E alguns acabam fazendo em CG
e colocando o vídeo no meio do jogo. Mas os que usam os próprios gráficos do jogo para fazer Agora deles, é gráfico em tempo real. Esse é o gráfico do jogo. Que é muito bom também. É bem parecido, gente. Eu achei bem parecido do as diferenças são notáveis ainda assim, mas é realmente bem bonito. Eu lembro desse começo aqui. Bom, e é um jogo de tiro, então, em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Assim como Battlefield, né? Battlefield é um jogo mais concentrado em guerra, mas ambos são de FPS. E o Far Cry ele é um jogo que é um jogo mais voltado para ação, não chega a ser guerra. Tu não vai passar o jogo inteiro soltando o botão no gatilho da arma. Tu vai ter muitos momentos que tu vai evoluir e vai procurar coisas dentro do cenário e balancear um pouco mais a jogabilidade. Far Cry sempre teve isso como característica, né? Tu tem árvores de skill, tu tem vários ingredientes pelo mapa, tu tem que coletar bastante coisa para fazer os upgrades no teu equipamento, nos colders e na tua mochila para carregar mais itens e assim vai. É basicamente um RPG dentro do... São elementos de RPG, São elementos de RPG que já estão praticamente consolidados na franquia. Todos os jogos hoje trabalham com isso. Desde o 3, eu não lembro se o 2 tinha. Eu sei que desde o 3 já tem essas mecânicas. E agora, o que está acontecendo ali? Nós estamos chegando na Terra ali, onde eles... aqui vai acontecer o encontro com o líder dessa família. E depois vai acontecer um acidente, se não me engano, e aí vai rolar essa separação do grupo dos militares aí e vai começar o gameplay de fato. Então tem uma introdução bem grandinha, né? Uma introdução bem grande, isso até incomoda um pouquinho, porque eu queria passar a introdução, mas fazer o quê? Não. A gente não quer estragar o gameplay e mostrar como que o jogo realmente começa, né, mas... acaba se tornando... eles acabam colocando vídeos muito compridos às vezes. Às vezes, por exemplo, até se tu for jogar um jogo desse tipo numa feira, onde tu tem 15, 20 minutos para testar, máximo, né? Acaba tu só acompanhando o vídeo. São 5 minutos de vídeo só, e o resto e daí tu acaba jogando bem menos do que poderia, né? Atrapalha um pouco, né? Demais, né? Mas não tem como pular essa introdução, alguma coisa? Não tem como pular. Alguns jogos às vezes disponibilizam colocam essa opção, mas esse aqui ele quer que a gente entre na história, ele quer que a gente compreenda o que está acontecendo, então acaba forçando o jogador a acompanhar tudo que está acontecendo. Em jogos no estilo, sei lá, Final Fantasy, sabe? Eu sou um grande fã da franquia e eu vejo todas as cutscenes possíveis. Mas é um jogo que as cutscenes importam muito, não muito mais que o gameplay, mas é em pé de igualdade, né? É uma história sempre muito bem construída e tudo mais. E se tu não acompanhar as cutscenes, provavelmente tu não vai entender a história. Nesse tipo de jogo aqui, se tu não acompanhar as cutscenes, tu ainda vai conseguir seguir a história. Não tem tanto problema assim, sabe? Por isso que eu acho que a função de passar a cutscene é muito mais útil aqui do que em Final Fantasy. Mas, na minha sincera opinião, agora tem todos os jogos. Começou a gameplay. E eu não posso correr também. Eles me forçam a caminhar. Isso é o que faz muitas pessoas desistirem com o tempo, né? Ou de alguns jogos, não gostei do jogo, o jogo é muito chato, não sei o quê. Te força, e às vezes não te prende, porque dependendo da história, se a história não está muito agradável, e às vezes que muitos jogos acabam pecando no roteiro também. Então tu começa a jogar ali, ele deixa a desejar e tu já dispersa, já começa a prestar atenção em outra coisa, daqui a pouco tu vai tentar jogar, o jogo continua devagar ainda, aí tu acaba largando ele e pulando para outro jogo. Mas daí como que acontece a linha temporal assim desse jogo? O que acontece num resumo assim? Ele é um jogo que, passando essa parte aqui agora, ele é um jogo em primeira pessoa, de tiro. Tu vai ter que buscar armas e aos poucos tu vai começar numa parte ali onde tu consegue até ficar tranquilo. Mas a partir do momento que tu sai, tipo daquele bairro, tu começa a ir para outras áreas, tu vai começar a enfrentar muitos inimigos. E daí ele tem aquele sistema de conquista, que é um sistema onde tu vai invadindo os outros territórios, vai matando eles, vai invadindo fortalezas, entre outras coisas, e vai dominando. Aí a partir do momento que tu pacifica aquele lugar, os teus amigos ali, dos teus aliados, tomam conta daquilo ali. Eles fazem uma base ali. É parecido com o Shadow of War. É parecido com as Sombras da Guerra. E quantas horas de jogo precisa pra platinar? É um jogo muito grande. Ele tem muita coisa... É mais de 50 horas, provavelmente. Muita coisinhas pra fazer, assim, sabe? Várias side quests, a gente chama.
Para fazer o 100% dele é bastante trabalhoso, é bastante coisa para buscar dentro do game, mas é um jogo muito dinâmico, é um jogo que tem muita opção de coisas para fazer. Não só dominar os lugares, mas muitos inimigos, e também uma coisa que é muito trabalhada nesse jogo são os animais. Então, por vários momentos... A caça ela é muito importante nesse jogo. Inclusive a caçando... Tu tá andando no meio de uma floresta e vem um tigre, vem um urso, vem uma coisa te atacar e tu pode morrer pra um animal também. Animal. Inclusive eu acho mais fácil morrer pra animais do que morrer pra inimigos. Do que morrer pra inimigos humanos, né? Se vocês pudessem, agora que vocês já avaliaram no bloco anterior Sombras da Guerra, como vocês avaliam Far Cry 5? É um jogo muito bom, um jogo longo, né? De tiro, que é o que o pessoal gosta. Então é um jogo que traz muitas horas de gameplay e muito conteúdo pra curtir. Ele tem bastante, como eu falei, tem bastante coisinha pra fazer. É muita sidequest, é muita gente pedindo ajuda pra fazer qualquer coisa. Caçar algum animal ou ajudar um cara na floresta que tá perdido, alguma coisa assim. E isso não é tira o teu tempo, mas dá uma distração, sabe? Ele distrai bastante, é um jogo que distrai bastante. Mas comparar ele com Shadow of War eu acho meio... Não, são jogabilidades diferentes. Meio injusto, porque... Um é ação e medieval e o outro é moderno com armas de fogo, né? Não dá pra comparar. Mas tem algumas coisas, alguns objetivos dentro do jogo que são parecidos. Que é o caso do jogo ser de mundo aberto, tu invadir os territórios e tomar conta deles, né? É quase como formar um exército também, porque é praticamente uma guerra contra essa família, inclusive ali tá mostrando o vilão principal. Ele já aparece desde o início e já mostra que ele é bem sádico, né? Ele é bem louco. Característico de Far Cry são os vilões excêntricos, muito excêntricos. O Vaz no Far Cry 3, o Pagan Min não tanto, porque ele mal aparece no resto do jogo, mas no Far Cry 4. E agora eu esqueci o nome dele agora. Eles chamam de pai, mas eu consegui esquecer. Ele até tá se entregando agora sendo preso. Ele faz uma cena. É uma cena. E se vocês pudessem dar uma nota pro Far Cry também, que nota vocês dariam? É um jogo de nota 9 também. Eu não daria 9, eu acho que eu daria 8,5, porque de muito que eu vi, eu consigo identificar alguns erros. Não aqui, mas eu digo de coisas que eu já tinha visto anteriormente, eu consigo identificar isso, mas eu dou um 8,5 porque ele é um jogo que diverte. Entendeu? E o mais importante nesse tipo de jogo é ele divertir, te distrair, te manter nele, te manter jogando, sabe? Graficamente ele tá Graficamente lindo, né? ele tá muito bonito, ele tá realmente bem bonito. Olha os efeitos de sombra, de luz, os efeitos de iluminação estão muito bonitos. Eu queria olhar o fogo pra ver, que tinha uma fogueira ali, eu queria olhar o fogo pra ver como é que ele é, porque às vezes o fogo ele é simplesmente como se fosse uma coisa 2D, uma coisa 2D, né? assim, que tá definida já, né? Se tu vai contornando ele por fora, assim, tu consegue ver que é só esse papel, meio que papel 2D, assim, essa imagem girando. Não é um fogo renderizado em 3D. Bom, hoje o jogo não rendeu tanto por causa das historinhas, né, da introdução. Por conta que a gente não pode passar o gameplay, as cutscenes, aliás. Já está tendo uma revolta agora, o pessoal não está gostando que a gente está levando o líder ali da seita. E agora vai acontecer uma baita de um bolo ali, e onde vai fazer com que eles tenham um acidente de helicóptero. E daí, agora queria começar a gameplay de fato e dar aquela liberdade de mundo aberto para te poder evoluir o personagem e conquistar o teu espaço. Bom, então, muito obrigada, Eric e Juliano, por ter aqui testado os jogos, e fica para você aí de casa testar Far Cry 5. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, /RDCTV Digital e a nossa hashtag RDC Que Game é Esse? Semana que vem tem mais, hein? Tchau! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.